A prisão da opinião alheia. Desde criança somos ensinados a agradar. A nota na escola, o sorriso dos pais, a aprovação dos amigos. Mas Nietzsche enxergava isso como uma prisão. Para ele, viver de acordo com o olhar do outro é viver acorrentado. Lembra do anime Naruto? Naruto passou a infância inteira sendo rejeitado pela vila. Chamavam ele de monstro. Imagina se ele tivesse ligado para isso. Teria desistido logo no começo. Mas não. Ele seguiu seu próprio caminho. E justamente por não se dobrar à opinião alheia, ele virou um herói. Nietzsche diria que esse é o exemplo perfeito do que significa ser, além do homem comum, alguém que cria os próprios valores sem depender da aprovação dos outros. O peso das expectativas. Quantas vezes você já se comparou com aquele amigo que ganha mais, com aquela pessoa que parece mais bonita, ou até com alguém na internet que você nunca vai conhecer? Nietzsche alertava: quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. Esses monstros hoje são as comparações, as expectativas irreais e a pressão de ser perfeito. Se você passa a vida correndo atrás de padrões que não são seus, acaba virando aquilo que mais temia, alguém sem identidade. Olhe para a série Breaking Bad. Walter White começou tentando provar que era mais que um simples professor. No fim, ele perdeu tudo: famílias, amigos, paz de espírito, só porque não conseguiu lidar com a expectativa que ele mesmo criou. A lição: se você não aprender a não ligar, vai ser escravo das expectativas por um bom tempo. A coragem de ser ridículo. Um dos maiores medos humanos é parecer ridículo, errar em público, ser julgado, ser rejeitado. Nietzsche dizia que a verdadeira grandeza está justamente em assumir esse risco. Torne-se quem você é. E para se tornar quem você é, precisa estar disposto a ser mal interpretado, criticado e até odiado pelas pessoas. Pense em One Piece. O Luffy é um personagem que muita gente acha bobo. Ele ri demais, faz coisas impossíveis, mas foi justamente por ele fazer essas coisas e não ligar para esse ridículo que ele conquista aliados e realiza feitos que ninguém acreditava possíveis. Se você quer uma vida leve, precisa ter essa coragem de rir de si mesmo, de parecer um idiota, de ser um tolo, de não levar tão a sério o julgamento alheio. A solidão como força. Nietzsche também falava da solidão. Para ele, o verdadeiro criador precisa se afastar do rebanho. O indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. Isso não significa se isolar para sempre, mas significa aceitar que em certos momentos você vai caminhar sozinho. No filme Coringa, o Arthur Fleck só se liberta quando para de tentar se encaixar em uma sociedade que o rejeita. É trágico, mas mostra a verdade. A solidão pode ser um portal para descobrir quem você realmente é. Se você não aguenta ficar só consigo mesmo, é porque ainda não aprendeu a arte de não ligar. O mundo como palco de absurdo. Nietzsche não acreditava em um sentido universal da vida. Ele dizia que cada pessoa precisa criar o seu próprio sentido e o resto é ilusão. Aqui entra uma das frases mais poderosas dele: Deus está morto, nós o matamos. Não é sobre religião, é sobre a responsabilidade. Se não existe um manual pronto, a única saída é parar de ligar para aquilo que os outros dizem que é o certo e construir sua própria moral. É como o anime Attack on Titan. Eren começa acreditando em uma verdade absoluta: os titãs são inimigo. Mas com o tempo, descobre que tudo era mais complexo. E o que ele faz? Cria o próprio caminho, mesmo que isso signifique ser visto como vilão. Essa é a essência da arte de não ligar para nada. Não seguir a verdade dos outros, mas ter coragem de inventar a sua. O perigo do ressentimento. Nietzsche falava muito do ressentimento, aquele veneno silencioso de quem passa a vida culpando os outros. Ele dizia que o homem mais fraco se apega ao ressentimento porque não tem força para criar. Fica preso no que o feriu e no que o magoou. É como em Game of Thrones. O Sandor, o cão de caça, passa a vida obcecado pelo irmão. Seu ódio o consome. Mas no fim, quando finalmente o enfrenta, percebe que o ressentimento só o destruiu ainda mais. Não ligar para nada também é isso. Não carregar ódios desnecessários. Não viver para se vingar, mas escolher onde gastar sua energia. A leveza da irrelevância. No fundo, quase nada importa. Essa pode ser uma frase libertadora. Nietzsche dizia que precisamos aprender a dançar sobre o abismo. A vida é trágica, cheia de dor e incerteza. Mas é justamente por isso que podemos rir dela. Não ligar para nada não significa que você vai ser frio ou apático. Significa só que você vai escolher com cuidado o que realmente merece sua atenção. Como aplicar isso na sua vida? Agora você pode estar pensando: tá, mas como que eu pratico isso no meu dia a dia? A resposta é simples, mas difícil. Pare de tentar agradar a todos. Escolha uma ou duas coisas que realmente importam para você e deixe o resto de lado. Nietzsche dizia que o ser humano precisa viver como se estivesse criando uma obra de arte. E toda a arte exige cortes, escolhas e renúncias. Então pergunte-se: o que realmente é essencial para mim?
e o que eu posso simplesmente deixar para lá. A vida como eterno retorno. Nietzsche tinha uma ideia chamada eterno retorno. Imagine que você teria que viver sua vida atual infinitas vezes, repetindo cada detalhe. Você aceitaria? Se a resposta for não, é porque você está ligando demais para coisas que não têm valor. Mas se você aprender a filtrar e viver apenas o que importa, o eterno retorno deixa de ser um pesadelo e vira um presente. É como no filme Feitiço do Tempo. O personagem repete o mesmo dia para sempre. No começo é um tormento, mas quando ele decide focar no que realmente importa, amar, aprender, ajudar, a vida ganha sentido. Essa é a chave. A arte de não ligar para nada não é sobre ser indiferente ao mundo, é sobre escolher onde colocar seu coração. Nietzsche não queria que você fosse frio, ele queria que você fosse livre. Livre das opiniões, das expectativas, do ressentimento. E no fim, como dizia ele, a vida é uma obra de arte, cabe a você pintá-la do seu jeito. Então, da próxima vez que sentir que o mundo está te cobrando demais, lembre-se disso, quase nada importa. E justamente por isso, você é livre para criar tudo.